As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10, verso 6. Isso quer dizer que da boca do justo também saem as bênçãos, né? Mas da boca dos ímpios a violência. Aquilo que a gente fala é aquilo que a gente é por dentro, né? Você não é uma coisa por dentro e outra por fora. Na verdade, o que lhe motiva são as coisas internas. Então, do que está cheio o coração, diz a Bíblia, isso fala a boca. Então, se o coração está cheio de Deus, as nossas palavras são uma bênção. Pelo contrário, se o nosso coração está cheio de ira, de rancor, sem Deus, então a nossa boca abriga a violência, como diz aqui. Vamos escolher isso durante esse dia. O que vamos ter aqui dentro vai sair pela nossa boca. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Reavivados por Sua Palavra. Não esqueça desse nome, porque nós precisamos passar por este processo. Esse é um processo simples que a Igreja Adventista já faz pela terceira vez. Ele demora mais ou menos 3 anos, 1189 dias. São os capítulos, exatamente o número de capítulos da Bíblia. E aqui a nossa proposta é estudarmos um capítulo a cada dia. Convidamos você para essa jornada. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque um dia você vai ter que ir no médico de manhã, não dá para assistir o programa pela televisão, mas você tem o YouTube. Você tem o NT Play, você tem o Spotify, o Deezer, que você pode a qualquer hora acionar. Spotify e Deezer nós temos a partir do primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo de hoje. Nós já estamos no primeiro livro de Samuel. No NT Play você tem vários outros conteúdos e no YouTube você tem todos os capítulos da Bíblia. Você pode estudar, perder tem uma curiosidade sobre alguma coisa. Lógico, aqui a gente não responde todas as perguntas, é um programa de curto tempo para analisar um capítulo inteiro, às vezes, né? Há capítulos menores que cabem bem, tem menos informações e tal, mas o YouTube é muito importante. Nós temos uma família de mais de 400 mil pessoas e gostaríamos de convidar você para estar junto também conosco, para estudarmos ali. Se inscreva no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, bem? Há um processo todo de pregação do Evangelho aqui na Novo Tempo, na rede Novo Tempo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. E nós temos aí apoiadores extraordinários, que são os Anjos da Esperança. Esses anjos nos ajudam com suas ofertas para que o Evangelho seja propagado nas 2 línguas que trabalhamos aqui, português e espanhol. E pregar aí a palavra de Deus e pregar o reino de Deus. Se você quer se tornar um anjo da esperança, tem aqui um número de WhatsApp, você pode escrever, vai receber as respostas e bem-vindo ao grupo dos Anjos da Esperança. Graças a eles nós temos esta revista e outras tantas, né? Vários cursos bíblicos que são dados gratuitamente para você. É um material preciosíssimo, muito bem preparado, diagramado, mas o conteúdo dele é fortíssimo. 8 histórias de mulheres foram marcadas pela fé. E eu convido você a pedir este curso bíblico através deste WhatsApp, tá bem? Deste WhatsApp aqui você pode pedir o curso bíblico, guarde, passe para as outras pessoas também esse WhatsApp para que elas estudem conosco este e outros temas que são muito lindos e apropriados. Nós vamos para um rápido intervalo, para a televisão, para o YouTube não, e voltamos com o capítulo de hoje. Os filisteus, eles encaminham a arca para o povo de Israel. E ela foi sozinha, hein? Aguarde para saber como foi isso. Próximo bloco, depois do intervalo, estou aqui aguardando você.
Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, hoje estudando o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. Geralmente a gente fala primeiro livro de Samuel, capítulo 6, né? A gente está marcando aqui o capítulo, não tem problema em inverter a ordem também, de vez em quando. Mas esse capítulo 6 aqui, ele vem nesta toada de que em 3 cidades a arca tinha ficado. Na primeira cidade foi a mais... foi o resultado mais feio, né? Estava na casa de Dagon encontrado na primeira madrugada no chão, assim, tipo, reverenciando a arca. Na segunda noite ele estava sem os braços, sem os pulsos, né? E sem a cabeça, só o tronco, também, tipo, reverenciando a arca e quebrado, né? E a pergunta que eu fiz ontem foi: quais são os deuses que Deus quer quebrar, quer derrubar na sua vida? É você que tem que descobrir isso com Deus. Não é? E na realidade, quando você começa a colocar aí o Espírito Santo na vida, a palavra na vida, esses deuses vão sendo derrubados. Eles não resistem diante da presença de Deus. Então a força para derrubá-los vem de Deus. Não é de você exatamente, não é sua. Então a presença de Deus, ela derruba esses deuses falsos que estão ao nosso redor e que nós escolhemos servir, que não vão nos levar para lugar nenhum, Bom, e agora vem o capítulo 6, a providência sábia de Deus. Então a gente tem primeira parte aqui do 1 ao 9, o homem põe, o homem faz essa, mas Deus dispõe, a partir do verso 10 por aqui. E depois já uma outra pegada aqui, a arca chega a Kiriat Jearim, não é? A ira santa de Deus, que acontece ali com os seus moradores que tiveram uma atitude não muito correta diante das coisas sagradas que Deus coloca. Bom, quanto tempo a arca ficou entre os filisteus, né? Esse negócio de ir para uma cidade, ir para outra, né? Foi para várias cidades aqui. Ecrom, ela começa com Asdod, depois Ecrom foi a última cidade que ela esteve, Gate também, né? Gate e Ecrom. E ela ficou nessa questão e vai para cá, vai para lá, e as pessoas morrendo com tumores, etc., por 7 meses. 7 meses ainda os filisteus demoraram para reconhecer que eles não podiam ficar com a arca, que o Deus de Israel era mais forte do que o Deus deles, Dagon, o pai de Baal. E eles estavam ali preocupadíssimos e chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, porque eles tinham esses necromantes, etc. Que faremos, no verso 2, que faremos da arca do Senhor? Então, o que eles deveriam fazer? E o conselho desses sacerdotes e adivinhadores: vocês devem enviá-la novamente. Enviem, aliás, novamente não, mas enviem para o povo de Israel. Não vamos ficar mais com ela. E vamos colocar ali uma oferta pela culpa. Bom, e que oferta vamos colocar ali dentro da arca pela culpa? Em Israel, a oferta era oferta de manjares, oferta movida, oferta de um animal. Aqui eles disseram: façam tumores, réplicas dos tumores que levaram as pessoas à morte. Eu mencionei ontem, né, guarde a questão dos tumores, porque eles ainda vão aparecer. Esses tumores foram feitos com ouro, né? O ouro fundido em forma de tumores e em forma de ratos. Porque havia muitos ratos, essa disseminação de ratos também trazia doenças entre o povo e eles morriam. Então, 2 coisas: coloquem aí, enviem a arca, mas enviem com esta oferta pela culpa, né? Nós roubamos a arca deles. E que vamos fazer com um Deus que é maior que o nosso? Essa era a conclusão. Eles não mencionaram exatamente, mas então, essa era a conclusão. Bom, novamente eles falam do Egito aqui, verso 6. Porque, pois, endureceríeis o coração como os egípcios, e Faraó endureceram o coração. Então a pergunta era:
Por que nós temos que endurecer? Já aconteceram em 3 cidades, estão matando o povo, por que vamos endurecer o coração como os egípcios fizeram? Eles conheciam a história dos egípcios e a saída de Israel, as pragas caíram, mas porque deuses do Egito foram completamente humilhados. Completamente humilhados. Estamos falando de deuses e deuses, o deus Dagon, que acabou sendo derrubado, e outros aí que acabaram caindo pelo caminho, e as mortes que aconteceram, isso é igual Egito. Igual o Egito. As pessoas morriam também. E as pragas, né, os sinais de Deus, para tirar o poder desses deuses sobre o povo. Ah, o Deus do Nilo, tá? Então o Nilo vai ficar como sangue e os peixes vão morrer. Sou eu que mando. Não tem Deus no Nilo. E assim sucessivamente, né? Eram sinais que foram feitos não só para o povo do Egito, mas para o povo de Israel, que estava adorando inclusive os deuses do Egito. Essa foi uma marca forte. Bom, então o segundo número de príncipes, verso 4. 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Ok, então vamos fazer. O que mais devemos fazer? Esses conselheiros, sacerdotes, né, os adivinhadores, eles disseram, bom, então agora temos que fazer um carro novo para levar. A arca não era levada num carro. Você lembra da história de Uzá, que foi tocar na arca, porque ela estava caindo e ele morreu? Por quê? Porque a arca não era para ser carregada por carros. Se você lembra, a arca tinha argolas e tinha varais. Varais ou varais? Tinha um varal em cada lado, pronto. Ali, para carregá-la, ela tinha que ser carregada no ombro dos sacerdotes, dos levitas. Não ia no carro. Outras coisas poderiam ir nos carros, mas a arca não. Era sagrada ao Senhor. Ninguém tocava, só no varal. Então é varaus. Pronto. Esse carro foi feito, ele tinha que sair de alguma maneira. Coloque 2 vacas para levar, com crias, só que você leva as crias embora. E as vacas vão sozinhas, levando este carro. Agora, faça uma outra coisa, verso 8. Metei num cofre e colocai ao seu lado as figuras de ouro, que é a vez de fazer como oferta, e também as figuras de ouro, né, que seriam os tumores e os ratos, e vamos enviar a arca. A arca sozinha, sem ninguém. Os príncipes iam atrás olhando, né, onde é que ela ia. E os sacerdotes disseram assim, olha, vamos fazer o seguinte, se ela pegar o caminho de Bet-Semes, que já era território israelita, se ela pegar esse caminho, foi ele que nos fez esse grande mal. Então é Deus mesmo. Aí é Deus. Agora, se ela pegar outro caminho qualquer, foi casual. Né? As mortes, ali os tumores, o Dagon cair e tal, isso foi por acaso. Então não foi verdade. E ainda desafiaram, né, a Deus. Vamos fazer tudo isso, mas pode ser que ele não seja o causador de todas estas coisas. Pode ser que os nossos deuses ainda sejam maiores, como estava enraizado, né? Eles viram tantas coisas, mas isso estava enraizado neles. E a arca, sabe o que aconteceu? Eles fizeram isso. Verso 10, fizeram. Tiraram as crias, puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, ela estava dentro de um cofre. Ela não foi aberta. Os filisteus não abriram a arca. Eu fico imaginando, se eles tivessem aberto a arca, o que poderia ter acontecido, né? Se só a presença da arca derrubou o Deus deles, se eles tivessem aberto a arca, que consequências teriam? As mesmas que o povo de Kiriat Jearim, já vamos ver já, teve curiosidade de abrir. Mas fecharam a arca, enviaram a arca. E o que aconteceu? Verso 12 diz que a arca se encaminhou diretamente para Bet-Semes. E iam andando e berrando.
Isso é um milagre, né? Isso porque Deus estava conduzindo a arca para o lugar onde ela precisava estar, pelo menos no começo. Então elas berravam e os príncipes iam atrás dos filisteus, né? E até o território de Bet-Semes. Aí viram lá em Bet-Semes, estavam colhendo o trigo e tal, levantaram, viram a arca, vendo-a, se alegraram. E aí o carro veio até o campo de Josué, parou ali numa pedra, então eles colocaram ali e ofertaram a Deus, né? Viram os tumores também. Os 5 príncipes viram e foram embora, voltaram, não continuaram. Então, esses 5 tumores, né, e 5 ratos de ouro simbolizavam as 5 cidades, Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom, que eram cidades dos filisteus. Aí fala um pouquinho sobre os ratos, né, segundo o número de todas as cidades, aí foi aumentando e tal. São 5 as cidades mais importantes que tinha por ali. Bom, a arca dali, ela vai para outro lugar. Ela vai para Kiriat Jearim. Vamos ver o verso 19 aqui. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, por quê? Porque eles olharam dentro da arca. Eles tiraram, né? Tiraram a madeira, queimaram e puseram... As vacas foram dadas como sacrifício, alegres, né? Um coração alegre, mas Deus matou 70 homens. A ira santa de Deus, a gente pode chamar isso. Não é para abrir a arca. Uzá sabia que não podia tocar na arca. Deus cuidava dela. Não poderiam ter levado a arca num carro. Tinha que ser nos ombros dos sacerdotes. Essa primeira caminhada. Agora, novamente, eles abriram a arca, tiraram do cofre e abriram. Os filisteus não fizeram isso, mas essa curiosidade, o que tem, como é que funciona. As coisas de Deus não podem ser tocadas. As coisas de Deus têm que ser respeitadas e seguidas. Hoje tem um caminho muito forte, está sinalizando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Que a narrativa da Bíblia, ela pode ter outras visões. Há Bíblias de todos os tipos e cada um faz uma Bíblia para si, o que lhe interessa. Isso já está acontecendo. Essa parte não vai, essa parte vai, vamos acrescentar, vamos tirar. E a palavra de Deus diz assim, se você acrescentar ou tirar qualquer coisa, você vai passar pelo juízo da morte. Então, é a palavra de Deus. Nós estamos desconfiando deste sagrado que é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia como ela é. Ela é suficiente. Lógico que às vezes a gente não entende um texto. Vamos procurar ajuda, mas há textos que a gente não vai entender, há situações que a gente não vai entender. Por que isso está na Bíblia? Eu não sei o que é. Não tenho nem ideia do que é, mas o princípio básico da Bíblia, que é a graça, a salvação pela fé através da graça de Deus, isso está bem claro e é o que a gente precisa, exatamente o que a gente precisa. Bom, Deus é santo, quem poderá estar diante do Senhor? Não abram a arca. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim. Os filisteus devolveram a arca, desçam e fazei-a subir para vós outros, foi para outra cidade. E o capítulo 7, verso 1, faz parte desse contexto aqui. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca para a casa de Abinadab e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. E a arca ficou ali por 20 anos. 20 anos. Depois ela foi para mais um lugar, para Nod, e de lá Salomão a levou para o templo que foi construído. É muito importante, né? Muito importante a gente manter a palavra do Senhor e a sacralidade da palavra. Não se brinca com as coisas de Deus. Nós já falamos ontem sobre isso. Deus conduz, Ele tem uma providência para cuidar da sua igreja, do seu povo, das pessoas que o seguem, que o amam. Ele tem já um caminho para isso. Vamos acreditar que Deus está sobre nós e está cuidando de todas as coisas. Nós só temos que enxergar o caminho.
As vacas enxergaram o caminho. Enxergaram. Às vezes nós não enxergamos o caminho que devemos seguir, não é verdade? Vamos buscar a Deus e procurar esse caminho. Oremos. Pai querido, Tua graça e Tua misericórdia estejam sobre nós. As vacas descobriram o caminho. O Senhor estava orientando e elas não se desviaram nem para a esquerda nem para a direita. Que nós sejamos muito melhores do que isso. Nós possamos, como seres racionais, trazer-Te para o nosso coração e colocar-Te como primeiro da nossa vida e usarmos a palavra como está escrita, que não inventemos, não coloquemos, nem tiremos absolutamente nada para que o Teu nome seja honrado. Abençoe cada pessoa que assiste esse programa, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui e espero você amanhã para o capítulo 7. Isso, capítulo 7, vai haver um arrependimento geral do povo, vai ser muito interessante. Até lá. Uma das famosas características da religião na era pós-modernidade é a famosa customização da fé. Ou seja, cada um cria a sua própria religião de acordo com seus gostos. A palavra pecado tem se tornado cada vez mais impopular, pois ninguém gosta de mensagens de reprovação. Todos querem apenas um Deus legal que satisfaça todos os meus gostos. Santo Agostinho já apontava para esse problema quando escreveu: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. No livro de 1 Samuel, encontramos um contraste marcante. Os filisteus estavam com a Arca da Aliança, a qual simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Porém, após duras provas, eles aprenderam a respeitá-la. A primeira parte da narrativa mostra os filisteus preparando uma cerimônia de devolução da arca para os israelitas. Eles meticulosamente buscaram a melhor forma de devolvê-la ao seu lugar de origem. Porém, diferente da postura respeitosa dos filisteus, os israelitas da terra de Kiriat Jearim trataram a arca como um objeto comum. Todo o povo sabia das regras de manuseio da arca e das consequências de quebrá-las. Mesmo sabendo dos riscos, eles avançaram em sua postura irreverente e, como penalidade, várias pessoas morreram. O verso 20 revela a preocupação que todo pecador deveria ter ao se aproximar de Deus. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Sabe, a santidade de Deus precisa ser resgatada nos dias atuais. Precisamos nos lembrar que o Deus da Bíblia não é um brinquedo ou um ser humano para nos referirmos a Ele de qualquer forma, usando quaisquer palavras ou qualquer adjetivo. O amor e o temor a Deus sempre andaram lado a lado na vida dos grandes heróis da fé. Isso porque eles sabiam que Deus é o soberano do universo, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante dele, toda a terra estremece. Quanto mais nós, criaturas ínfimas diante de sua grandeza.